E aí, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente está aqui falando o nosso testemunho, até para você conhecer a gente, né? Porque nós vamos começar um trabalho aqui que vai abençoar você, vai abençoar a sua vida. E é bom que você saiba quem nós somos, qual é a nossa história. Eu falava para vocês que eu senti pela primeira vez a mão de Deus tocando na minha vida. E aí eu comecei a ir. Todo domingo eu comecei a ir para a reunião do grupo de jovens. Naquela época, nessa igreja, que não existe mais, havia muita gincana. Os jovens faziam gincana. E as gincanas que a gente fazia eram gincanas, que fazia a gente se envolver uns com os outros, se envolver com as pessoas e cuidar das pessoas. Tinha prova, por exemplo, tinha o grupo das mulheres e o grupo dos homens, né? E aí, quem levava mais convidados, né? Daqueles que já tinham levado convidados, quem é que trouxe o convidado de novo em outra reunião? Né? Tinha a gincana, por exemplo, de trazer uma pessoa de uma religião afro-brasileira, né? Uma religião umbandista, candomblessista. A gente trazia a pessoa, sabe, aquele cuidado, aquele carinho. E ali a pessoa, assim como eu fui tocado, a pessoa era tocada também. E ali muitas pessoas começavam a frequentar a igreja e se entregar para Jesus. O amor ali era muito grande. Havia gincana, né, da gente criar músicas novas, criar versões, entende? Gincanas assim que movimentavam a nossa alma, movimentavam o nosso corpo. Diferente de hoje, né? Hoje em dia tem muita igreja que faz gincana com jovens para arrecadar dinheiro. O foco daquela igreja não era o dinheiro, eram as pessoas. Entendeu? Era o amor pelas pessoas, o cuidado pelas pessoas. E ali eu fui me pegando, né? Havia um pastor naquela época chamado Pastor Caetano. E nessa época eu já estava com 15 anos e eu vivia no pé do pastor Caetano, pedindo para ele me ensinar. Eu queria saber, né? Eu queria saber das coisas, eu queria saber como é que eu poderia melhorar, como é que eu podia ser uma pessoa. Ele falava para mim: olha, você tem que buscar a Deus, né? Busque o Espírito Santo. E eu não sabia o que era isso. Eu queria saber o que é buscar o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. E ali ele pacientemente, ele começou a me ensinar, né? Ele falava assim: olha, quando você vem para a igreja, entende? Você tem o primeiro contato com as coisas de Deus. Esse contato, ele vai gerar dentro de você alguma coisa, sabe? Por exemplo, todos nós temos sede de Deus. Todos nós. Seja você convertido ou não convertido. Todos nós temos sede de Deus. O Senhor Jesus, Ele é a fonte da água da vida. E Ele vai oferecer para você dessa água. Mas é você que vai escolher se vai querer beber dessa água ou se vai rejeitar ela. E não adianta só dizer assim: não, mas eu quero beber dessa água, né? Não adianta só falar. Para você beber dessa água, dessa fonte da água da vida, você tem que rejeitar a água que o mundo te dá. Você tem que abrir mão daquilo que o mundo te oferece. E dentro da Bíblia ele me ensinava: olha, você tem que virar as costas para o mundo para ficar de frente com Deus. Se você quiser ser amigo de Deus, você vai ser inimigo do mundo, né? E ali eu fui aprendendo.
E quando eu estava ali com meus 15, 16 anos, ali, né, buscando, para você ver, eu parei de beber, parei de ir para festa, não fazia mais parte de galera, voltei para a escola, é porque eu tinha parado de estudar, não queria saber de nada, arrumei um emprego num bazar, olha que coisa, arrumei um emprego, voltei para a escola, abandonei o vício, saí da galera e ia para a igreja. Não é legal? É muito bom, né? A gente mudar para melhor. Só que eu não estava apenas me tornando um crente, eu queria conhecer Jesus mesmo. Eu senti necessidade de conhecer Jesus, eu queria conhecer Jesus. Eu não queria só estar dentro da igreja. Eu me lembro que quando eu fui assistir a primeira reunião na igreja, por exemplo, a primeira reunião que eu assisti dentro da igreja, não a reunião do grupo de jovens, não, a primeira reunião na igreja, eu olhei para o nome de Jesus que estava lá, estava escrito Jesus Cristo é o Senhor no altar, eu fiquei olhando para aquele nome e eu disse assim, olha, esse pastor está dizendo que o Senhor pode mudar a minha vida. Se eu procurar fazer o que está na Bíblia, o Senhor vai mudar a minha vida. Então, a partir de hoje, eu vou fazer tudo o que esse pastor disser. Está na Bíblia? Eu vou fazer. Se a minha vida não mudar, eu vou rasgar essa Bíblia e vou jogar na cara dele, na frente de todo mundo. E comecei a buscar Deus, comecei a buscar direto. Sabe o que aconteceu comigo? Porque quem começou a ir para a igreja fui eu. Eu quis, um garoto, 15 anos, eu fui expulso da minha casa. O meu pai estava bêbado, eu cheguei do colégio uma noite, minha roupa, ele estava jogando minhas roupas no meio da rua, os carros passando por cima, e ele gritava, né? Eu prefiro ver você morto do que ver você crente. Eu fui expulso de casa. Veja bem. Jogaram minhas coisas na rua. Naquele dia eu fiquei só com a roupa do corpo. Eu fui dormir lá na casa da minha avó. Até o dia seguinte. No dia seguinte eu fui na igreja. O pastor me deu um abraço, eu falei para ele o que tinha acontecido, ele me deu um abraço e falou, olha, você pode dormir aqui na igreja. Tá bom? Não se preocupa não que fome você não vai passar. E eu, na noite que eu fui expulso, eu dormi na casa da minha avó, no outro dia eu fui dormir na igreja. Tinha uma obreira, essa obreira ela foi numa loja, comprou roupa para mim, nunca vou esquecer ela. Comprou roupa para mim, uma senhora. E eu comia lá com o pastor Caetano, que era casado com a dona Fátima, tinha o Caleb, tinha as filhas gêmeas, tinha o pastor Alexandre, um rapaz muito bom, de coração. E eu fui dormir na igreja, expulso de casa e fui dormir na igreja. Mas a minha vontade de conhecer Jesus era cada vez mais forte. A gente continua no próximo vídeo. Deus abençoe vocês.